Muito bem, bom, nós estamos chegando aí no mês de maio e no dia 31 de maio é a data final, né, que foi estabelecida pela Receita Federal como o dia limite para a entrega da declaração de rendimento, seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. E está aqui comigo o Dr. Gustavo Bernardi, especializado nessa área do direito imobiliário. Dr. Gustavo Bernardi, claro que naturalmente essas questões elas devem preocupar aquelas pessoas que têm operações no mercado imobiliário e tal. E como é que, de uma maneira geral, se pode dar, que recado se dá para essas pessoas? O que elas têm que observar? Bem, Silvio, em primeiro lugar, a gente fazendo uma análise das declarações que caem na malha fina, eu acho que a maior preocupação que as pessoas têm que ter quando adquirem um imóvel é justificarem a renda que tiveram para adquirir este imóvel. Não é incomum as pessoas declararem que adquiriram um imóvel, mas a declaração de imposto de renda, os seus rendimentos anuais não comportam aquela aquisição. E daí, de onde é que veio esse dinheiro? Né? Então é muito comum que isso aconteça. Né? Com relação a imóveis, a gente tem uma série de questões que todo ano se repetem. Né? Vem cá, como é que eu declaro uma compra e venda de um imóvel na planta, quando eu não recebi o imóvel ainda? Né? Então a pessoa vai somando aquilo que pagou ao longo dos anos por aquele imóvel na planta. Porém, ela ainda não pode declarar que adquiriu determinado imóvel, determinado bem, lá onde declara a identificação do imóvel, porque ela ainda não adquiriu esse imóvel não foi entregue para ela ainda. Né? Então, lá no campo próprio, ela vai somar aquilo que ela pagou este ano e vai manter o que ela pagou até o último dia útil do ano seguinte. No ano posterior, ela vai somar essas duas colunas, colocar na coluna do ano anterior e colocar a soma daquilo que ela pagou naquele ano corrente, no ano da declaração. Bom, mas e daí? Quando eu adquiri este imóvel, né? Quando eu fui lá e recebi este imóvel? Bom, daí lá na coluna em que eu identifico o meu patrimônio, em que eu identifico os imóveis que eu tenho, eu vou identificar lá o imóvel que eu adquiri. Tenho hoje cada vez mais campos específicos para identificação, campo 11 casa, campo 12 apartamento, campo 13 imóvel comercial, enfim, a Receita cada vez mais procura individualizar o imóvel. O que ela está querendo fazer com isso? Ela está querendo fazer um cruzamento com uma declaração que os registradores imobiliários mandam para a Receita, chamada DIMOB, que é a Declaração das Transações Imobiliárias, né? Então é preciso que as pessoas entendam que cada vez mais a Receita tem recursos para identificar as transações imobiliárias. Né? Quando você faz uma escritura de compra e venda, a Receita toma conhecimento dessa escritura, identificando quem é o comprador, quem é o vendedor, qual o valor que foi declarado na transação, qual o bem envolvido. Né? Então é muito importante que você tenha o cuidado de declarar corretamente essas transações imobiliárias. Outra questão muito intrincada que as pessoas esquecem ou não são alertadas é que quando você faz uma transação imobiliária, você tem que pagar, e teve lucro, você tem que pagar um imposto correspondente a este ganho de capital, que é pago até o 30º dia útil do mês seguinte à transação. Ora, lá na sua declaração do ano seguinte, se a Receita identifica que você não fez essa declaração, você vai pagar multa e juros. E multa e juros até o momento em que você venha a pagar, que são altíssimos. Então você tem que ter certos cuidados com as transações imobiliárias. Outras questões que as pessoas desconhecem, um imóvel residencial até R$500 mil que você venda e compre outro em até 180 dias, 6 meses depois, você zera a transação, você zera o ganho de capital. Você não precisa pagar esse ganho de capital, desde que você comprove que você comprou outro imóvel dentro desse período. Né? Uma questão também muito intrincada são os consórcios. Né? Consórcio, como tu sabes, a gente vai pagando, de repente a gente é contemplado. Né? Como é que a gente declara isso? As pessoas muitas vezes declaram a contemplação antes dela acontecer, como se ela já tivesse o imóvel, como se ela já tivesse aquele bem contemplado. Não, ela não tem. Enquanto ela está pagando, ela vai declarando lá no campo específico e a Receita hoje estabelece, ela informa, ela permite que você diga se aquele consórcio é contemplado ou não e você então declara o que pagou até o último dia do ano anterior e depois declara na declaração do ano de referência aquilo que pagou naquele ano. Então,
Então, hoje nós estamos em 2023, você vai manter o que você pagou até 2021 e vai colocar na coluna do que foi pago em 2022 a soma das prestações que foram pagas. Quando for contemplado, você vai zerar esta declaração e você vai colocar lá no campo bens e direitos a aquisição, aquele bem que você comprou com aquele consórcio, mantendo lá nas dívidas e ônus reais aquilo que você ainda tem a pagar com relação àquele consórcio. O saldo restante. Isso mesmo. Então é muito importante que as pessoas tenham cuidado. As declarações das movimentações imobiliárias são uma daquelas que mais causam transtornos ao contribuinte, que mais causam quedas na malha fina. E muito disso acontece, eu não sei se o senhor vai confirmar, é por desinformação. As pessoas não têm essa informação, né? Quase sempre, Silvio. Não é de má fé. Claro que existem pessoas que, até essas que têm conhecimento, querem agir de má fé. Agora, muitas pessoas não têm conhecimento. Eu, por exemplo, assim, ouvindo o senhor falar, tem muitas coisas que, eu não sabia que era assim, tu entende? E eu não posso dizer que seja um cara que não tenha conhecimento. Então, tem muitas pessoas que podem cair por... Realmente, Silvio, muitas pessoas não cairiam na malha fina se fizesse certo. Vou te dar um exemplo. As reformas e as ampliações que a gente faz nos nossos imóveis. Hoje a Receita, ela procura saber qual é o valor venal, aquele valor que você atribui ao imóvel, e qual é o valor de aquisição deste imóvel, né? Por que isso? Bom, imóveis adquiridos antes de 88 não pagam imposto de renda de ganho de capital. Os imóveis adquiridos depois de 2005 pagam imposto de renda de ganho de capital. Porém, veja só, se você tem um imóvel cujo valor de aquisição é muito baixo, você comprou há muitos anos, mas você vem fazendo reformas, você vem fazendo ampliações, valorizando o imóvel e guardando esses comprovantes, você pode colocar isto como investimento no imóvel. Este valor vai acrescer o valor do imóvel para diminuir o ganho de capital quando você vender este imóvel. As pessoas desconhecem isso. É verdade. Elas acham que elas podem simplesmente atribuir um valor que investiram no imóvel ao longo de 20 anos. Ou um valor aleatório. Um valor aleatório e caem na malha fina. Né? E isso não quer dizer que elas não fizeram essas reformas, elas só não tiveram cuidado de guardar esses documentos, esses recibos, esses comprovantes. Outra coisa muito comum, Silvio, o camarada tem um imóvel na praia e faz as aquisições na sua loja de material de construção de Porto Alegre. E não coloca o endereço na nota fiscal do imóvel da praia, coloca o endereço da sua residência em Porto Alegre. Ora, é óbvio que essa nota fiscal não pode ser usada para justificar despesas lá naquele imóvel do litoral. Então você tem que ter conhecimento de como fazer as coisas. Outra questão que nós já falamos aqui, que são os rendimentos provenientes de locação, né? Você ter uma carteira de locação para tributar os seus rendimentos de imposto de renda na pessoa física é sempre pagar mais caro do que criar uma estrutura jurídica para declarar os seus rendimentos de locação. É muito melhor você concentrar os rendimentos de locação, se você tem uma carteira de locação, numa estrutura societária que vai trazer a carga tributária aqui para baixo. Então, tem N soluções para as pessoas não caírem na malha fina e tem N soluções para as pessoas reduzirem a sua carga tributária. É só importante que você saiba o que fazer, que você consulte alguém que lhe orienta da forma melhor a fazer, porque você consegue reduzir os tributos decorrentes da atividade imobiliária. Perfeito. Acho importante essa observação final sua aí, doutor Gustavo Bernadette, e consultar alguém que entenda, porque nós, o contribuinte, nem sempre tem condições, né, de até intelectuais e até pessoas com certa intelectualidade, grau de intelectualidade, às vezes não conseguem entender como é que são essas questões tributárias. São muitas leizinhas, muitos aqui e tal, essas coisas que tu acabaste de explicar. Então é importante ter essa consciência de consultar alguém que saiba, para você não cair numa fria, porque olha, cair na malha fina da Receita Federal é muito complicado. E é uma questão importante, Silvio. A grande maioria das normas que se alteram de ano a ano não são as alíquotas, não é aquilo que vai impor uma majoração, é a forma como fazer a declaração, né? Então as pessoas caem na malha fina por não saber fazer a diagramação da declaração. É verdade, diagramação, né? Exatamente. Então isso é relevante. Só pontuando uma coisinha dessa, uma vez eu caí na malha fina, uma única vez, sabe por quê? Naquela pressa toda ainda, quando era feito em papel, né? Em papel, e eu, ao invés de colocar ali receitas provenientes do país, né? Eu coloquei, tinha uma proveniente do exterior, sem querer. Botei ali proveniente do exterior, aí eu tive que justificar que eu tinha errado.
Eu errei a linha ali. Esse campo até hoje causa transtornos, porque são receitas de pessoa física / exterior. Exterior, e as pessoas confundem muito isso. Né? Só 2 recadinhos importantes para a declaração deste ano. Este ano nós estamos então com a declaração pré-preenchida. Acesse com o seu ECPF ali no ECAC da Receita Federal ou pelo GovBR, você já vai receber a sua declaração pré-preenchida e você tem condições de corrigir ela dentro da base de dados da Receita, o que evita muito o cair na malha fina. E uma outra questão muito importante que nós estamos tendo, então, para este ano já, a possibilidade de você pedir a devolução do imposto de renda sobre as pensões alimentícias pagas entre o ano de 2018 e 2022. Também é muito fácil, é retificar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, aquelas pessoas que receberam a pensão alimentícia entre os anos de 2018 e 2022. Você vai ter esta devolução sem precisar entrar com nenhuma demanda judicial. Perfeito. Tá ok? Beleza, bola para frente então. Até a próxima. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.